Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aí na nossa disciplina de gestão da manutenção e eu vou falar um pouquinho a relação da manutenção como pilar da manufatura de classe mundial, né? Então, tem alguns fatores importantes que a gente tem que considerar no para o processo de evolução da manutenção como pilar da WCM. Então, o primeiro ponto, a primeira fase da implementação é o período em que a gente chama de caos, né? Ele é o primeiro estágio em que não há medições, você não tem indicadores, então há uma desordem na implementação das OSS. A manutenção apresenta indicadores em estado de caos. A partir do segundo momento em que você consegue começar a realizar o controle da sua manutenção, esse seria o primeiro passo tático, tá? Para sair desse caos e obter agora um panorama geral de controle. E isso é muito utilizado utilizando a ferramenta de MRP, né, Mature Requirement Plan, tá? Ele se prolonga até a fase da implementação da TPM. Então, o que acontece? Você já tem alguns tempos medidos, já tem indicadores medidos, tá? De forma que você possa tomar umas primeiras decisões lógicas, né? Com relação a algumas decisões quanto à gestão da manutenção. Após esse passo, o segundo passo vem a parte de simplificação, né? O que é isso? A empresa ela já começa a focar no custo do ciclo de vida do seu equipamento, né? Então você já começa a trabalhar o LSC, Life Cycle Cost, que aí você consegue criar um grande volume de família de produtos ou serviços e aí você consegue trabalhar a sua curva de aprendizagem. Né? Isso já é geralmente com esse processo de simplificação, ele é um passo anterior ao processo de automação, ou seja, você já não vai ter tantos indicadores, você vai pegar principalmente os indicadores principais da manutenção para que você consiga controlar e implementar o seu próximo passo, que será o processo da automação. Então a automação, né, ela precisa de um planejamento corporativo e ela é construída através de um escopo íntimo com as linhas estratégicas do negócio e da produção. E aí quando a gente está falando de automação, a gente está falando também do lucro do ciclo de vida, que é o LCP, Life Cycle Profit. Aí nós estamos falando um pouco de implementar, né, gestão TI, né, gestão de TI da manutenção e falando um pouquinho de realidade virtual e prototipagem virtual. Ou seja, eu já consigo colocar uma automação e um desenvolvimento de tecnologia na minha gestão de manutenção. Para que isso, sempre a automação vai ser um processo anterior para a implementação do pilar da manutenção dentro da manufatura de classe mundial. E por fim, a classe mundial, ela passa por todos esses quatro estágios, né? E o que envolve e ele é marcado por um processo bastante intenso com relação à redução do lead time, ou seja, você já controla o caos, já tem o controle, já simplificou seus indicadores, já tem um bom processo de automação, e aí você tem a manufatura de classe mundial dentro do pilar da manutenção e reduzir cada vez os tempos de intervenção, né? Seja para que você promova todo o ciclo de desenvolvimento do produto, desde a produção, concepção até a venda. Tá? Então a gente tem aí o que nós faríamos com relação aos passos da manutenção. No início, o primeiro estágio é uma manutenção reativa, passa para a segunda etapa, que é a parte da preventiva, onde você tem o maior controle de indicadores. Terceiro estágio são a gente chama de inovadora ou implementação de novas tecnologias, como eu disse, né? É a fase da automação. E o quarto estágio você alcança a classe mundial. Bom, para isso, hoje a gente tem que analisar um pouquinho como é que seria a implementação do pilar da manutenção dentro do desenvolvimento em países em desenvolvimento, que a gente chama muito hoje os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí a gente tem uma série de características que hoje é marcante nos processos de manutenção das empresas nesses países e quais são suas consequências. Então a gente tem alta taxa de retrabalho, falta de pessoal qualificado, convivência em problemas crônicos, você não tem controle sobressalente, né? Número elevado de serviços não previstos, ou seja, o custo da sua manutenção alto devido à manutenção corretiva,
baixa produtividade, porque suas máquinas quebram bastante, você não tem um histórico de manutenção ou ela não tem estudo de confiabilidade, você não tem um planejamento, abuso de gambiarras, né? Hora extra é enorme, né, da sua equipe de manutenção. Então, resumindo, falta tempo para qualquer coisa. Como consequência disso, você tem sua equipe com baixa moral, uma falta de confiança do cliente que que a sua empresa vai entregar o produto. Por quê? Porque você tem um grande número de falhas de equipamento. Então, se você tem sempre atraso nas suas entregas, constante falta de funcionário, e isso aí a gente fala de absenteísmo, uma vez que ele está sempre fazendo hora extra, um cansaço excessivo da equipe, você não consegue cumprir os prazos, elevado número de equipamento em manutenção, você não consegue fazer um planejamento e uma lógica sequencial para equipamento em manutenção, e com isso gera uma disponibilidade baixa, perda de produção no processo do cliente por problema de equipamento, claro, porque quebra bastante, manutenção predominante corretiva e não planejar, você não tem tempo, você não tem recurso, não tem dinheiro e não tem planejamento para fazer a preditiva e preventiva. Então, resumindo, não se mede, não se estuda e não se planeja nada, tá? E com isso a gente tem o arco, né, da manutenção dentro do pilar da WCM, que é a cooperação entre a manutenção e produção. E aí a gente tem basicamente a faixa de perda de controle, que é a inicial, no início da parceria, né? Você vai para a fase de coordenação, de organização, e aí você tem treinamento, qualidade, tudo isso. Aí você passa pela fase do RCM, né, que é a manutenção centrada na confiabilidade, e aí você já começa a implementar a manutenção preventiva e preditiva. Mas para isso você tem que ter um controle operacional redondo, né, com a coordenação da produção, planejamento. Você tem que implementar, e aí a gente fala um pouquinho de investimento, né, de suporte computacional, né, parte para a classificação das OS, a parte de gestão de TI da manutenção e a parte básica que você precisa também implementar. Então, à medida que eu subo, né, à medida que eu subo esse arco, nós estamos falando de que desde o princípio básico, que são os conceitos principais, implementar uma TI, começar a fazer os controles de orçamento, plano mestre, planejamento, até a parte de o ciclo mais alto, né, que é o controle operacional, manutenção em confiabilidade e os aspectos de organização, tá? Então, pessoal, quando a gente fala um pouquinho de indicadores de manutenção de classe mundial, a gente tem que pensar que esse vai ser uma série de indicadores que eu vou apresentar mais para frente. Mas o importante que a gente tem que pensar aqui é, no mínimo você vai ter esses três indicadores, ou seja, porcentagem de disponibilidade, ou seja, a porcentagem do equipamento disponível para a produção, operação. Então, quando a gente fala de nível, né, de benchmark para a classe mundial, a gente está falando de 90 a 95% pelo menos para que o seu equipamento tenha disponibilidade. E não dá para deixar de fora os custos, né? Então a gente está falando de custo de manutenção corretiva, que é a não planejada, e a preventiva. Então, considerando em dólar hora, a gente tem aí para nível de a gente tem que abaixar bastante esse custo. Então, para a gente falar disso aí, a gente tem que ter aí, ó, entre 17 a 18 dólares por hora para corretiva e 11 e 13 dólares para manutenção. Então, 11 a 13 dólares por hora para manutenção preventiva, ou seja, abaixar ao máximo esse custo aqui, tá, pessoal? Então, ficamos por aqui. Desejo que vocês estudem, né? Um ótimo trabalho. E próximo módulo nós vamos começar com os tipos de manutenção. Grande abraço e até mais.